Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Hoje é 8 de junho de 2016. Vamos fazer a continuação, né? O estudo do livro Recordações da Mediunidade. Essa é a nossa terceira quarta-feira. E o tema é o capítulo de faculdades em estudo. Estávamos tratando sobre a letargia e a catalepsia. E eu vou continuar lendo, é a parte que o Dr. Bezerra de Menezes fala. E trouxe para completar para vocês hoje também uma parte, um artigo, na verdade, da Revista Espírita de 1966, que é a jovem cataléptica da Suábia, no mês de janeiro, né? Então vamos lá, primeiro a nossa leitura. O que faço? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou fazer a prece, tá bom? Vamos lá. Meu Deus, Pai querido de infinita bondade e amor, ajuda-nos a sintonizar-nos com os espíritos amigos assistentes dos nossos trabalhos. Meu Deus, ajuda-nos a estarmos harmonizados com o nosso coração, distribuindo, Senhor, através do estudo e através da palavra, o esclarecimento e, por que não, a consolação. Ajuda-nos, Jesus, Mestre querido, a estar contigo, sendo representante do teu próprio Consolador, que nós possamos, unidos hoje e depois também, através da Sala Maria de Nazaré, distribuir tudo aquilo que nós aprendemos hoje, evocando a presença carinhosa da Dona Ivone do Amaral Pereira, quem sabe nos dando assistência, nos inspirando e fazendo com que, Senhor Jesus, nós possamos honrar o estudo no qual corresponde o seu nome. Muito obrigado, meu Deus, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Então, pessoal, vamos lá? Jesus nos abençoe. Vamos continuar a leitura aqui. O meu livro é na página 15. Dos casos citados nos evangelhos cristãos, todavia, destaca-se o de Lázaro pela sua estranha particularidade. Aí vemos um estado captalético superagudo, porque espontâneo, relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade, fato patológico, portanto, provando o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar-se ao infinito, e onde o próprio fluido vital, que anima organismos vivos, se encontrava quase totalmente extinto, e cujos liames magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam de tal forma frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações da vontade, Lázaro já cheirava mal, o que frequentemente em casos de crises catalépticas agudas, mesmo se provocadas, quando o paciente poderá até mesmo ser sepultado vivo ou antes, não de todo no estado de cadáver. Então, essa é uma colocação do Dr. Bezerra de Menezes. Na verdade, o que aconteceu com Lázaro é a letargia. Não entendi o porquê da colocação do Dr. Bezerra por catalepsia. Como definição espírita, a catalepsia, né, é provocada e a letargia é natural. Sempre natural. E a catalepsia, sim, ela pode ser provocada através do magnetismo. Então, pode-se induzir, por exemplo, o membro a não ter fluidez, vamos dizer assim, correr
bem, né, fluidez do fluido vital e causar um dano ao ponto das células parecerem decompor. Não é difícil a gente imaginar isso. O telefone quase caiu. Não é difícil da gente imaginar isso porque algumas partes do nosso corpo, se não tem circulação, pode causar uma trombose. E aí, bloqueando ali a circulação, pode causar esse coágulo, né? Que bloqueia ali, pode causar uma trombose, causar uma putrefação de algumas partes do corpo. Então, falta circulação. Então, falta energia ali para dar direcionamento àquelas células. Então, coerentemente, espiritamente é ótimo, né? A catalepsia, ela pode ser induzida e natural, mas a letargia, não. A letargia, ela é somente natural. O caso de Lázaro é a letargia. Não entendi, por exemplo, por que da colocação de Dr. Bezerra no geral aqui, mas a gente vai acabar compreendendo mais para lá. Vamos adiante. Que fora necessário, com efeito, o poder restaurador de uma alma virtuosa como a do Nazareno. Eu não vou falar muito de Lázaro, porque a gente já falado no estudo passado. Eu trouxe, por sinal, para vocês o próprio trecho do Evangelho, a tradução do Haroldo Dutra Dias, falando do estado letárgico do Lázaro, né? Então, se vê que o espírito, através de uma patologia, ganhava voo, né? Liberdade. Então, o espírito está livre. Quando eu for ler a passagem para vocês da Revista Espírita, a gente vai falar mais um pouquinho. Vamos dar continuação aqui. Então, o poder restaurador de uma alma virtuosa como a do Nazareno para se impor ao fato, substituir células já corrompidas, renovar a vitalidade animal, fortalecer liames magnéticos com seu poderoso magnetismo em ação. Então, né, Jesus, com a doação do fluido vital ao próprio Lázaro, restaurou as energias vitais do Lázaro. Então, Lázaro estava, vamos dizer assim, como linguagem popular, por um fio, né? Literalmente. Então, Jesus restaurou a ligação com o corpo. Então, nós tínhamos falado do caso da missão de Lázaro para cumprir aquela situação ali com Jesus. E eu trouxe a passagem do Evangelho. Quem tiver curiosidade vai dar uma olhada no estudo anterior. Na filha de Jairo, porém, e no filho da viúva de Naim, as forças vitais se encontravam antes como que anestesiados pelo enfraquecimento físico derivado da enfermidade, mas não no mesmo grau sucedido a Lázaro. Então, é óbvio que de Lázaro estava muito mais profundo, porque Lázaro já cheirava mal. Então, algumas partes, não sabemos quantas, né, gente? Então, algumas partes de Lázaro já cheirava mal. Porém, nós imaginamos também, e eu tinha lido isso em algum lugar, não me lembro agora, que como tinha passado muitos dias e normalmente se cheira mal depois de um tanto de dia, aquela afirmação poderia ser derivada de um cheirinho que devia estar mesmo no cadáver e a dedução que, dando tantos dias, devia estar assim um cheiro horrível, né? De total putrefação. Que poderia estar algumas partes assim que não estavam legais ainda. Então, não quer dizer que o corpo de Lázaro estava em estado avançado de putrefação, né? Então, é isso, né? Não estava num estado assim, ao ponto de estar a decomposição total, né? Então, somando essas informações, chegamos a uma certa lógica. Então, o Dr. Bezerra, falando da viúva de Naim, as mesmas forças vitais se encontravam já em desorganização adiantada. E não fora o concurso dos liames magnéticos ainda aproveitáveis e as reservas vitais conservadas pelo perispírito nas constituições físicas robustas. Aí ele botou um parênteses. O perispírito age qual reservatório de forças vitais,
E os laços magnéticos são os agentes transmissores que suprem a organização física, sim. Então, esses laços, eles é como se ficassem do perispírito para o corpo físico, fazendo transfusões energéticas, né? É o que dá vitalidade ao corpo físico. E se não fosse aquelas reservas, Jesus não se abalaria a cura, porque esta seria impossível. Então, como ainda tinha nas reservas do perispírito energias ao ponto que ele dava para fazer a transfusão para o corpo, ele dava energia. Jesus aqui intensificou a energia. Muitos homens e até crianças assim têm desencarnado. E se tal acontece antes da época prevista pela programação da lei da criação, nova existência corpórea os reclamará para o cumprimento dos deveres assumidos e, portanto, para a continuação da própria evolução. Interessante, Dr. Bezerra, apesar disso estar acontecendo, ele diz assim, acontecendo, muita gente desencarna assim, ele vem com uma frase consoladora, dizendo para nós, olha, mas de qualquer jeito são corpos que morrem e não os espíritos, né? Quando tem uma desencarnação, a gente tem uma dificuldade muito grande de separar o espírito do corpo físico, né? Uma dificuldade assim, enorme. Mas o espírito independe do corpo físico. Quando esse corpo desencarna por uma falência dos órgãos, né, por uma doença e tal, ou por um acidente, ou por um caso de letargia, que é o que nós estamos estudando, simplesmente o indivíduo irá reencarnar de novo, logo que for necessário. Então, a personalidade da pessoa não morre, mas o corpo, não é? Modifica, ele desencarna. O corpo, na verdade, o corpo morre, né? E como dizia Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, aquele corpo voltará para as energias da própria matéria. Mas é isso aí, eu vou dar uma pausa aqui e nós vamos na Revista Espírita. Estou com ela aqui aberta, peraí. Esse barulhinho do telefone tá mexendo, onde eu gravo, né? Então, olha, a Revista Espírita, janeiro de 1866. A jovem cataléptica da Suábia. Estudo psicológico. Vamos ver o que acontece com essa menina. Sob o título de Segunda Vista, vários jornais reproduziram o seguinte fato, entre outros o Patrier, de 26, e o Evenement, não sei pronunciar, de 28 de novembro. Então, isso aqui é Kardec dizendo que várias jornais, revistas produziram uma reportagem sobre esse fato que ele vai contar. Então, ele transcreve isso que eu vou ler para vocês. É uma transcrição de uma notícia do jornal, tá bom? Espera-se em Paris a chegada próxima de uma jovem originária de Suábia, cujo estado mental apresenta fenômenos que deixam muito longe as trapaças dos irmãos Davenport e outros espíritas. Então, você vê a visão desse repórter dizer que os espíritas fazem trapaças, né? Era o tipo de pessoal que Kardec tinha que enfrentar à época. Muitas vezes, e a Revista Espírita é completa disso, de respostas, né? A esses detratores do espiritismo. Então, você vê que já se coloca como as trapaças dos irmãos Davenport. Então, pessoal, e aí o jornal faz assim, muito longe as trapaças dos irmãos Davenport e outros espíritas. Primeiro, essa jovem, a jovem cataléptica de Suábia. Suábia é uma cidade da Baviera, Monte de Baviera, na Alemanha, tá? Então, é o interior, vamos dizer assim, da Alemanha, certo? E os irmãos Davenport, famosos pelos fenômenos físicos que eles produziam. Eles também eram americanos e eles vieram logo depois das irmãs Fox, se eu não me engano, em 1846. Então, 9 anos antes do espiritismo, do boom do espiritismo, né? Através do Livro dos Espíritos, a saída do Livro dos Espíritos. Então, os irmãos Davenport, eles faziam... primeiro, eles foram
Aconteciam os fenômenos físicos dentro de casa, 2 irmãos homens mais a irmã, e os objetos flutuavam, eles levitavam no ar, e depois eles começaram a fazer espetáculos mesmo, em teatros e tudo. Kardec fala às vezes deles, né? E eles fizeram isso como o ganha-pão pro resto da vida deles. Eles não eram espíritas, mas esses fenômenos eram ditos fenômenos espíritas, né? Fatos espíritas, porque eram fenômenos mediúnicos, certo? Então, quando existiam esse tipo de fenomenologia, os jornais generalizavam. Então, eles davam aos Davenport como espíritas, tá? Com 16 anos e meio, aqui é já a menina, né, da Suábia, cataléptica. Com 16 anos e meio, Louise B. mora com seus pais, proprietários, cultivadores, num lugar chamado Bondrou, Saint-Marne, onde se estabeleceram depois de haver deixado a Alemanha, uma outra cidadezinha interior da França. Em consequência de violento pesar causado pela morte de sua irmã, Louise caiu num sono letárgico, que durou 56 horas. Após esse lapso de tempo, despertou não para a vida real e normal, mas para uma existência estranha, que se resume nos fenômenos seguintes. Então, a menina eram filhas de pessoas simples, né, agricultores, e depois do choque da desencarnação da irmã, a tristeza da desencarnação da irmã, entrou num sono letárgico. Ficou dormindo por 56 horas. O sono letárgico se faz referência a um sono tão profundo que poderia dar-se por morta. Mas se percebeu ainda a vitalidade na menina, que não é a mesma letargia do Lázaro. Certo? Louise perdeu subitamente a sua vivacidade e a sua alegria, embora sem sofrer, mas caindo numa espécie de beatitude que se alia à mais profunda calma. Durante o dia inteiro fica imóvel numa cadeira, respondendo apenas por monossílabos às perguntas que lhe são feitas. Chegada a noite, cai num estado cataléptico caracterizado pela rigidez dos membros e fixidez do olhar. Então a menina ficava num semitranse. Isso aqui já é um estado patológico. Poderia, hoje, por exemplo, teria métodos de ajuda, né? Neste momento, as faculdades e os sentidos da jovem adquirem uma sensibilidade. Então quando era de noite, caía a noite, ela ficava em estado cataléptico. Por que cataléptico? Porque se percebia nela uma rigidez dos membros e uma fixidez do olhar. Ela ficava com o olhar fixo, mas ela estava de um modo que se poderia identificar que era catalepsia e não letargia. A letargia não é a morte aparente? A catalepsia não é uma rigidez dos membros? Ela ficava num transe, mas era claro que a menina não estava morta. Nesse momento, as faculdades e os sentidos da jovem adquirem uma sensibilidade e um alcance que ultrapassam os limites fixados ao poder humano. Não somente ela possui o dom da segunda vista, mas também o da segunda audição, isto é, ouve palavras proferidas perto de si, como as que são pronunciadas num local mais ou menos afastado, para o qual concentra sua atenção. Lembrem-se que aqui os nomes que estão sendo dados e as definições estão sendo usados por um jornal, não por Kardec, tá? Então eles deduzem que é segunda vista, segunda visão. Nas mãos da cataléptica, cada objeto adquire para ela uma imagem dupla. Como todo mundo tem um sentimento da forma e da aparência exterior do objeto. Além disso, vê distintamente a representação do seu interior, isto é, conjunto das propriedades que possui os usos e a que se destina na ordem da criação. Então ela sabia dizer tudo do objeto, até o que tinha dentro do objeto, né? Para que era. Num grande número de plantas, de amostras metálicas e mineralógicas, submetidas à sua inconsciente apreciação,
assinalou virtudes latentes e inexploradas que reportam o pensamento às descobertas dos alquimistas da Idade Média. Então, plantas, metais e minerais. A menina deveria dar uma descrição como era a alquimia. Mas nós sabemos hoje, com a homeopatia, nós sabemos a força vital de certas plantas, não é? Tá óbvio com isso. Quem está definindo isso aqui é um jornal. Então, olha, os minerais e os metais. Luiz experimenta efeito análogo em relação ao aspecto das pessoas, com os quais entra em comunicação pelo contato das mãos, ou seja, segura a mão das pessoas, se tocam, né? Elas vê ao mesmo tempo tais quais são e tais quais foram em idade menos avançada, quando eram jovens, né? Ela identificava. Os sinais de envelhecimento e de doenças desaparecem aos seus olhos. E se alguém perdeu algum membro, para ela é como se ainda subsistisse. A jovem camponesa pretende que, protegida contra todas as modificações da ação vital exterior, a forma corporal continua integralmente reproduzida pelo fluido nervoso. Então, o repórter não é tanto ignorante, né? O jornalista. Transportada a lugares onde se acham túmulos, Luiz V. descreve de maneira que acabamos de referir as pessoas cujos despojos foram confiados à terra. Então sofre espasmos e crises nervosas, do mesmo modo que quando se aproxima dos locais onde existe água e metais, seja qual for a profundidade do solo em que se encontram. Então, em locais onde tinham túmulos, ela entrava em crises, né? Entrava em espasmos. Deveria existir uma razão que mexesse nela, assim, vamos dizer assim, um estopim para que isso acontecesse. Provavelmente, fatores oriundos do interno, do íntimo dela, né? Do espírito dela milenar e experiente. Alguma coisa mexia dentro dessa menina para que ela tivesse esse tipo de reação. A questão é, a menina era camponesa, filho de agricultores e analfabeta, ou semi-analfabeta. Quando a jovem Luíse passa da vida ordinária a esse modo de vida, que se pode chamar superior, parece que um espesso de véu cai de seus olhos. Para ela, a criação, explicada de maneira nova, representa objeto de inexaurível admiração. E, embora iletrada, encontra, para exprimir seu entusiasmo, comparações e imagens verdadeiramente poéticas. Então, ela ia descrever a criação de Deus, a beleza, e aí ela em forma poética, ou seja, causando admiração para aqueles que sabiam da sua ignorância. Nenhuma preocupação religiosa se mistura a essas impressões. Os pais, longe de achar nesses fenômenos insólitos motivo de especulação, ocultam-nos com maior cuidado. Se decidem a trazer sem ruído a mocinha a Paris, é porque essa superexcitação constante no sistema nervoso exerce sobre seus órgãos uma influência destrutiva e ela definha aos olhos vistos. Os médicos que dela cuidam opinaram que a levasse à capital, tanto para reclamar o auxílio dos mestres na arte de curar, quanto para submeter a ciência a fatos que escapam à esfera ordinária de suas investigações, e cuja explicação ainda não foi encontrada. Então, aqui termina a transcrição dessa reportagem no jornal. E olha que interessante, por que os pais levavam essa menina? Porque tinha um esgotamento do sistema nervoso e dos seus órgãos. A menina estava adoecida, a menina definhava a olhos nus. Por quê? Porque tinha um consumo extra potente, né, extra forte, do fluido vital. Então, se ela estava sempre entrando em catalepsia e tendo os órgãos em rigidez, nós, pelo conhecimento espírita, vamos compreender que tem uma falta de fluido vital continuado sempre naqueles órgãos. Cria-se um desgaste celular, porque falta vitalidade continuada, aquilo vai causar um dano.
É igual quando, por exemplo, falta oxigenação no cérebro, a gente não tem um dano, tem derrame, pode ter uma lesão cerebral, então não podemos ter a falta do oxigênio. Se tivermos falta de circulação sanguínea numa determinada parte do nosso corpo, como tinha citado no início do estudo, nós vamos ter uma necrose, né? Chama necrose, agora a palavra certa, né? Uma necrose. Então, o senhor vai ter uma necrose, porque falta circulação, falta oxigenação. Então, a menina estava com danos. Agora, vamos entender aqui o que Kardec vai falar. Eu pulei a parte inicial que ele começa a falar, porque é toda uma colocação para os opositores. Isso não nos interessa nesse momento. Então, eu vou falar para vocês o que ele vai dizendo do fenômeno em si. Voltemos ao nosso assunto. A jovem em questão oferece um fenômeno muito comum em casos semelhantes, da extensão das faculdades. Essa extensão, diz o artigo, atinge um alcance que ultrapassa os limites fixados ao poder humano. Deve-se distinguir aqui duas ordens de faculdades. As faculdades perceptivas, isto é, a visão e a audição, ou seja, ela percebe o ambiente externo, não é? Visão e audição. E as faculdades intelectuais, ou seja, inerentes na sua alma dela, pessoal. As primeiras são postas em atividades pelos agentes exteriores, cuja ação repercute no interior. As segundas constituem o pensamento que irradia do interior para o exterior. Inicialmente, falemos das primeiras. Então, Kardec começa a tratar dos fatores exteriores, dos agentes exteriores que vão repercutir no interior da menina, como alma livre, né? Naqueles momentos daquele tipo de transe. No estado normal, a alma percebe por intermédio dos sentidos, ou seja, nós, para podermos ver, precisamos da visão. Nós, para poder sentirmos os odores, nós precisamos do olfato. Nós, para poder utilizarmos da linguagem falada, nós precisamos da fala. Nós, para poder sentirmos calor, frio, temperatura e tal, nós precisamos do tato. Para ouvir, da audição e assim por diante. Aqui a jovem percebe o que está fora do alcance da vista e do ouvido. Vê no interior das coisas, penetra os corpos opacos, descreve o que se passa longe, portanto, vê de outro modo que não pelos olhos, e ouve de outra forma que não pelo ouvido. E isto no estado em que o organismo é acometido de insensibilidade. Se se tratasse de um fato único, excepcional, poder-se atribuí-lo a um capricho da natureza, a uma espécie de monstruosidade. Mas é muito comum. Mostra-se de maneira independente, embora em graus diferentes. Na maior parte dos casos, de catalepsia, na letargia, no sonambulismo natural e artificial, e mesmo em numerosos indivíduos que têm todas as aparências de estado normal. Produz-se, pois, em virtude de uma lei, como a ciência que leva suas investigações ao movimento da atração do mais insignificante grão de poeira, tenha negligenciado o fato tão capital, aqui lhe dá uma pontadinha no umbilisco aos céticos, né? Vocês cuidam de uma poeira e não conseguem pensar a fatos assim tão excepcionais, tão importantes. Então, ele diz o seguinte, mostra-se de maneira independente. Aí ele vai dizendo os fenômenos, catalepsia, letargia, sonambulismo natural, sonambulismo artificial e também numerosos indivíduos que têm por todas as aparências de estado normal. É a emancipação da alma, ele vai falar disso, né? Só estou adiantando um pouquinho, porque eu grafei aqui, marquei aqui, indivíduos que têm todas as aparências do estado normal. Tem gente que tem um determinado transe, não é o caso da menina de... como é o nome da cidade, gente? Suábia. Que entra em transe de segunda vista sem aparentemente estar em transe. Ou seja, quem está vendo a pessoa conversando com ela normalmente não diz que ela está em transe.
ela muitas vezes não percebe a própria pessoa, mas com um determinado tempo de experiência, inicia-se a perceber esse fenômeno. Então, marquei isso aqui. Produz-se, pois, em virtude de uma lei. Então, ele dá aquela pontadinha, né, nos céticos. O desenvolvimento das faculdades intelectuais é ainda mais extraordinário. Eis uma jovem, uma camponesa analfabeta, que não só se exprime com elegância, com poesia, mas em quem se revela um conhecimento científico sobre coisas que não aprendeu. Por exemplo, falar de plantas, falar de metais, já pensou? E circunstâncias não menos singular. Isto ocorre num estado particular, ao sair do qual tudo é esquecido. Volta a ser tão ignorante quanto antes. Entrando no estado estático, ou seja, num transe, porque o êxtase também é um transe de segunda vista, a lembrança lhe volta com as mesmas faculdades e os mesmos conhecimentos. Para ela, são as duas existências distintas, como se fossem duas vidas em uma só. Tá bom, aqui outra coisa também que eu separei, porque não nos interessa, porque é uma outra colocação dele direta para os materialistas. Aí nada ainda de excepcional. Esse fenômeno é tão comum quanto da extensão da vista e da audição. Como este último, depende, pois, de uma lei, são essas leis que o Espiritismo procurou observação e lhe deu a conhecer. A alma é o ser inteligente. Nela está a sede de todas as percepções, de todas as sensações. Ela sente e pensa por si mesma. É individual, distinta, perfectível, preexistente, sobrevivente ao corpo. O corpo é seu invólucro material. É um instrumento de suas relações com o mundo visível. Durante sua união com o corpo, ela percebe por meio dos sentidos, transmite seu pensamento com a ajuda do cérebro. Separado do corpo, percebe diretamente e pensa mais livremente. Tendo os sentidos um alcance circunscrito, as percepções recebidas por seu intermédio são limitadas e, de certo modo, amortecidas, recebidas sem intermediário. São indefinidas de uma sutileza surpreendente, porque ultrapassa não a força humana, mas todo o produto de nossos meios materiais. Pela mesma razão, o pensamento transmitido pelo cérebro se peneira, a bem dizer, através do órgão. Então, olha, para que nós possamos, espíritos, né, morarmos num corpo e interagir com o mundo material, nós precisamos estar encarnados. E nós precisamos animar o cérebro, dar atividade ao cérebro. Então, ao nosso cérebro é que passa toda essa transmissão do nosso pensamento pelo cérebro. Então, através dos sentidos, do nosso agir, passa pelo cérebro. Então, o cérebro peneira, como assim dizer, através do órgão. A grosseria e os defeitos do instrumento paralisam em parte e abafam como certos corpos transparentes absorvem uma parte da luz que os atravessa. Obrigada a serviço do cérebro, a alma é como um músico muito bom diante de um instrumento imperfeito. Livre desse incômodo, auxiliar desdobra todas as suas faculdades. Olha, nós somos espíritos milenares, cheios de experiências. No nosso inconsciente está toda a nossa bagagem reencarnatória, certo? No cérebro, vamos dizer assim, estão as nossas vivências conscientes. Aí dizem assim o pessoal do estudo da psicologia, o subconsciente, que são as experiências nossas de encarnado já, né, nessa experiência atual, que está paradinha. Mas as experiências milenares são aquelas que são chamadas inconscientes, tá certo? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele nos limita a transmissão desse pensamento. Por isso que, em muitos dos nossos sonhos, não transmitimos fielmente as nossas experiências extracorpóreas, porque o nosso cérebro não consegue fazer, vamos dizer assim, o download completo dessas experiências. Então, não transmite, não fica a lembrança, certo? Então, como diz o bom codificador, o nosso querido Allan Kardec, que obrigado a serviço do cérebro, a alma é como um músico muito bom diante de um instrumento imperfeito. Então, você pode ser um músico bom como for, mas se o instrumento é meia sola, você não vai conseguir transmitir a beleza da sua arte. Livre do incômodo, não é? Então, ele vai ter desdobra todas as suas faculdades.
Tal é a alma durante a vida e depois da morte. Para ela há, portanto, dois estados: o da encarnação, ou seja, está encarnado, ou de constrangimento. Imagina, coloca essa definição de estarmos constrangidos. Porque nós, como eu estava falando no início, a gente não consegue distinguir o espírito do corpo, mas nós estamos como encarcerados. Porque todas as nossas percepções, nossas faculdades estão como espíritos, o corpo não transmite. Então de encarnação de constrangimento, o de desencarnação de liberdade. Em outras palavras, o da vida corporal, da vida espiritual. A vida espiritual é a vida normal, permanente da alma. A vida corporal é transitória e passageira. Eu trouxe isso para vocês e eu volta e meia, quando posso, trago a experiência da Revista Espírita, porque eu acho interessante e muito proveitoso esse conhecimento, essa intimidade com a Revista Espírita, porque aqui vamos dizer assim, uma riqueza de informação, de instrução do próprio codificador. Você vê que nós estamos estudando a Dona Ivone do Amaral Pereira, é o Dr. Bezerra de Menezes que está falando, mas a gente tem que fechar com o pensamento espírita. Eis aonde eu estimulo todos os dias a quem convive aqui nos nossos estudos a se segurar. Olha que coisa interessante. Kardec escreveu um artigo, isso aqui é uma revista. Primeiro ele vai dizer o que acontece com a menina, primeiro ele vai contar o caso da menina. Aí ele vai argumentar para os detratores. Aí depois ele vai explicar o fenômeno. No que ele está explicando o fenômeno, ele dá pra gente assim, vamos dizer, ele tira da manga o ás final. Olhem bem, a vida verdadeira é a do espírito livre. Ele associa, gente, olha que pedagogia de Allan Kardec. Ele associa a desencarnação à liberdade. Não a infelicidade. Nossa, morreu, que triste, né? Olha que genialidade dele. Vivo, preso, carcerado, constrangido. Desencarnado, livre. Tem coisa melhor do que ser livre? Nós não aspiramos à liberdade? Liberté, fraternité? Não é liberdade, igualdade? A vida espiritual é a vida normal. Então, a nossa vida normal, ele está dizendo assim, olha, para quem está lendo a revista, e muitas vezes não eram espíritas, olha, você é a vida passageira, como estando encarnado, é transitório. Vocês veem o fundo filosófico aí? A sua vida real, a vida normal, a sua vida permanente da alma é a vida espiritual. Então, em um artigo de revista, é um banho de lição, de moralidade, de filosofia. E ele continua. E eu não vou trazer para vocês tudinho. Esse estado que chamamos, eu estou pulando, né? Esse estado que chamamos emancipação da alma ocorre normalmente e periodicamente durante o sono. Só o corpo repousa para recuperar as perdas materiais. Então, olha só o corpo repousa para recuperar as perdas materiais, ou seja, os desgastes físicos, a recuperação de energia. Então, quando diz assim, nem todo mundo desdobra, será? O indivíduo, ele sai do corpo. Daí que ele não tem atividade intensa fora do corpo, ganhando grandes distâncias, tudo bem. Mas que ele desdobra, ou seja, que ele se emancipa, que ele sai do corpo, sim, porque é um fenômeno natural. Então, deixe estar que ele fique gravitando em cima do corpo, que ele fique dormindo acordado, naquela coisa assim meio tonto, pensando nas problemáticas da vida, vendo o filme do seu dia, vendo o filme da briga que teve com a sogra, vendo o filme da confusão que teve com o marido e o filho, mas ele está emancipado, porque dorme-se o corpo para o refazimento natural e emancipa-se. Mas o espírito que nada perdeu aproveita essa pequena trégua para se transportar para onde queira. Então, onde queira, ele vai impor sua vontade, às vezes a vontade dele é ficar junto do corpo, né? Além disso, tal estado também ocorre toda vez que uma causa patológica ou simplesmente fisiológica produz a inatividade total ou parcial dos órgãos da sensação e da locomoção. Então, olha, a emancipação da alma não ocorre somente quando estamos dormindo.
Mas isso pode acontecer por um fato qualquer, um fato patológico que possa induzir esse tipo de fenomenologia ou simplesmente fisiológico. Dr. Sérgio Felipe, nas suas pesquisas, diz que nós, a cada 90 minutos, nós nos emancipamos, que é um tipo de emancipação, não é um transe de emancipação total, como no sono do corpo, você dormiu, pã, não é. Mas é um tipo de emancipação. Então, a gente está falando, está emancipado. E estamos mesmo, né, com o nosso pensamento foge, que a gente, olha, viajei com o pensamento. É um tipo de emancipação, ou seja, um destaco normal do corpo, né? Por isso, os fenômenos de segunda vista, todos esses fenômenos. Nós podemos fazer um estudo muito profundo de emancipação da alma, que eu acho que é uma coisa que é pouco falado, e talvez hoje em dia mais, no movimento espírita, que nós falamos muito do fenômeno mediúnico, né? Mas falamos pouco do próprio fenômeno que a alma acresce nela mesma, que ela produz. Então, da emancipação da alma, dos fenômenos letárgicos, catalépticos, dos fenômenos sonambúlicos, dos fenômenos anímicos que são muito importantes, muito bem desdobrado no livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda, que é um tema muito temido, muito mal compreendido no movimento espírita, nos centros espíritas, mas que não tem bicho de sete cabeças. É um fenômeno que poderia ser dedicado a um estudo mais profundo, com muito mais seriedade, e que pode nos enriquecer. Pode nos enriquecer profundamente. Então, falar da emancipação da alma é falar de uma faculdade da alma, de uma faculdade do indivíduo no qual temos todos nós. Que você pode dizer assim, poxa, eu não sou médium. Tá, você não é um médium ostensivo, não tem corporações de espíritos, vamos dizer assim, aqueles da fala ou da escrita, mas você tem uma faculdade da emancipação da alma, é uma faculdade anímica que pode ser somada com o fenômeno mediúnico. Mas são pouco estudadas. O Dr. Bezerra de Menezes, no nosso livro Recordações da Mediunidade, que é o foco do nosso estudo, diz o seguinte, que os espíritas não se dedicaram a esse tipo de estudo de fenomenologia, não se interessam e que poderiam estar ajudando muito mais. Estudar o indivíduo, a alma do indivíduo, os fenômenos produzidos pelo próprio indivíduo, porque todos nós temos essa faculdade. Nós podemos ir profundamente na ânima da alma da pessoa, no íntimo dela, e compreender tantas problemáticas do indivíduo, tratando-as de frente. Então, muitos especialistas, viu, gente, alguns do movimento espírita, mas outros que não conhecem nem o espiritismo, tentaram e conseguiram, de um certo modo, com determinada proeza, o estudo dessas imersões dentro de nós mesmos através da própria emancipação. Indo nesse inconsciente, não no subconsciente, no inconsciente, muitas vezes trazendo assim ao externo as nossas personalidades anteriores, que muitas vezes causam conflitos no nosso cotidiano. Então, estudar a emancipação da alma urge, o tempo urge, porque nós precisamos de uma compreensão muito mais profunda dessa temática. Para que, quando o fenômeno mediúnico vier a ocorrer, nós possamos estar bem preparados nas duas questões: mediunidade, emancipação da alma, os fenômenos anímicos, os fenômenos individuais, que o indivíduo gera entre ele mesmo. Então, uma problemática patológica, como diz Dr. Bezerra de Menezes no livro, causando doenças, causando crises obsessivas, vai se compreender, obsessão, tá? Então tem influência de um espírito, tem uma questão mediúnica potente aqui. É um médium ostensivo? Não, não é um médium ostensivo. Então ele está sofrendo uma influência oculta, porque é muito sutil a influência, está revertendo para o corpo físico, está saindo com sintomatologia. Então a influência oculta é um tipo de mediunidade, assim, que não é que o indivíduo incorpora de tudo, tá?
Mas tem determinada situação que o indivíduo incorpora mesmo, então o espírito fala por ele e o familiar não consegue perceber que é um espírito, mas percebe que está estranho, mudou o olhar, o elemento está diferente, é como se fosse uma mudança de humor, tá? Mas aí vem o fenômeno também da alma, no qual o indivíduo incorpora a si mesmo suas personalidades antigas, então ele sofre de dupla personalidade, aquela anterior com essa agora que se conflitua, uma dorme, a outra acorda, e o indivíduo não tem qualidade de vida e cria também um tumulto, uma determinada problemática na vida da sociedade. Então vocês entendem como é importante a compreensão disso? Tá, Ju, mas nessa dupla personalidade também pode ser uma incorporação de espírito? Claro que pode. Mas como é que nós vamos saber isso? Instruindo-nos e não deixando somente para a mão dos especialistas, sendo-nos autodidatas. Friso muito essa expressão do Dr. Sérgio Felipe, que é uma coisa que me agrada profundamente, que é sermos promotores de saúde, sem precisar entrar na área médica ou tomar a postura do médico, tomar a profissão do médico, não, mas promotores de saúde. Então, quando eu trago para vocês essa temática mais aprofundida, e a gente trata com a Dona Ivone, nós vamos ter muito tempo a falar dela, e nós tratamos da Revista Espírita, ouvindo Kardec tratar com tanta propriedade sobre a emancipação da alma, eu estou dizendo assim para vocês, vamos acordar, vamos lá, vamos procurar estudar ambas as situações, para quando eu ver o companheiro espírita numa situação, ou um outro companheiro que não seja espírita, eu digo espírita porque às vezes volto pro grupo mediúnico, né? Numa situação parecida, eu não me colocar na postura do juiz que chama o colega ou amigo de fraudulento, mas eu sou aquele que vou compreender a fenomenologia que está acontecendo. E não vou ficar, Deus nos acuda, corre um para lá, corre para cá, quem vai resolver isso? Não é uma situação mediúnica, consigo perceber uma situação patológica, eu vou unir as informações e vou indicar, no caso de um necessitado, um tratamento médico A ou B. Mas eu estou instruída. Então eu vou sair do igrejismo e vou transformar em a mim mesma e o grupo no qual nós estivermos envolvidos a um centro de estudos psíquicos de fato, aquele que promove a saúde do espírito com a religiosidade, com Cristo, de braço dado, porque não pode faltar. Tudo isso aqui tá bonito, é estudo, mas com o Cristo e acima do Cristo com Deus, em qualquer coisa que fizermos, mas habilitados para o socorro, nos instruindo, saindo da ignorância, para que nós não deixemos, não passemos somente a delegar, delego o fato a fulano, delego o trabalho ao centro espírita, ao dirigente, ao presidente, ao médico. Não. Eu posso ser promotor de saúde e ser coparticipante dos trabalhos do centro espírita. E depois eu mesmo vou terceirizando, vou passando adiante e vou instruindo outros no mesmo nível para que possa ir vendendo o peixe. Vendendo adiante. Me lembra sempre daquele filme, daquele menino, Palavra do Bem. Eu outro dia estava falando com o Dr. Sérgio Felipe, esqueci o nome do livro, gente, do filme, que é aquele menininho lindo, que ele faz uma ação de caridade. Passo Bem, meu Deus, Passo Bem, eu me lembro o nome do livro, do filme. Que ele faz uma ação, ele foi um trabalho de escola, ele fez uma ação e ele disse para o mendigo, que foi o primeiro que ele ajudou, que ele não precisava pagar o que ele fez, mas que ele teria que fazer um bem também adiante, né? Aí ele tinha só o seguinte, quando ele fizesse o bem, ele instruísse a pessoa para ir adiante passando bem, e assim foi, correu os Estados Unidos essa conversa. Foi um menininho. Não é bem assim? Nós vamos habilitando as pessoas a ajudarem entre elas,
não colocando, e eu sempre achei isso fundamental na conversa de Valdo Vieira, e hoje na conversa de Dr. Sérgio Felipe, não colocando a pessoa a depositar a sua sorte na mão do guru, mas colocando a sua sorte, né, metaforicamente, nas suas mãos. Habilitando, ela vai habilitando, ela vai libertando, não vinculando o indivíduo à instituição como se fosse a sua tábua de salvação. A tábua de salvação é você, as suas ações que te habilitam no bem. Eis tudo, né? Então, continuando aqui. Além disso, tal estado também ocorre toda vez que uma causa patológica ou simplesmente fisiológica produz a inatividade total ou parcial dos órgãos da sensação e da locomoção. É o que se passa na catalepsia, na letargia, no sonambulismo. O desprendimento ou, se quiser, a liberdade da alma, é tanto maior quanto mais absoluta a inércia do corpo. Então, é muito maior quanto maior a inércia do corpo. Lógico, porque eu vou estar com muita mais atividade fora do corpo. Então, eu vou estar com muito mais liberdade. Eis porque, e nós vamos ver em 2 capítulos consecutivos, os transes da Dona Ivone eram profundos. As experiências dela fora do corpo eram profundas. Então, se hoje nós tivéssemos Lázaro na nossa frente, ao ponto de entrevistá-lo, dizer, Lázaro, o que foi que você vivenciou depois? Olha, já pensou? Ele poder contar para nós? Se ele tivesse lembrança? Então, olha, quanto maior o corpo está em inércia, mais tem-se liberdade. Kardec trata disso no Livro dos Espíritos, falando da letargia também. Falando do êxtase, que é um tipo também, não é, de emancipação. Agora, é mais profunda, porém a pessoa está atuante no corpo. Nesse estado, a alma não percebe mais pelos sentidos materiais, mas, se assim nós podemos exprimir, pelo sentido psíquico. E por isso que suas percepções ultrapassam os limites ordinários. Seu pensamento age sem intercessão do cérebro, razão porque desdobra faculdades mais transcendentes do que no estado normal. Sem intercessão do cérebro, ou seja, porque ele não percebe pelo cérebro. Ele vai utilizar o cérebro como eu uso o megafone para falar alto. Pego o megafone e falo. Então, eu estou usando o cérebro. Quando o sonâmbulo, por exemplo, dá uma comunicação, o estático. Razão porque desdobra faculdades mais transcendentes do que no estado normal. Tal é a situação da jovem B. Também ela diz, e com razão, que quando passa da vida ordinária a esse modo de vida superior, passa-lhe que um espesso véu cai sobre seus olhos. Tal é também a causa do fenômeno da segunda vista, que não é senão a visão direta pela alma. Na visão à distância, que resulta do transporte da alma ao lugar que ela descreve, da lucidez sonambúlica e etc. Olha que interessante. Então, quando a menina voltava na vida normal, é como se caísse um espesso véu e cobrisse essa visão. Ela tinha essa sensação. E aí, não vou continuar toda a leitura, porque é muito legal. Convido vocês a seguir essa leitura da Revista Espírita, janeiro de 1866, tá bom? Porque é muito interessante vocês concluírem o raciocínio. Se vocês depois quiserem bater papo lá no GE Francisco de Assis sobre esse assunto, lá no grupo também de bate-papo, vocês fiquem à vontade e depois a gente se vê por lá para termos uma conversa. Para o pessoal que não tem acesso a esses grupos, pode nos mandar um e-mail, tá? No tudo junto, a propósito delo, 2L, o espiritismo, a propósito delo espiritismo, né? @gmail.com, tá bom? Então, a propósito dele, 2L, espiritismo com S,
gmail.com, gmail.com, e a gente pode conversar por e-mail também. Então vamos voltar aqui no nosso estudo. O nosso estudo, que eu digo, é o livro Recordações da Mediunidade, tá, gente? A continuação aqui da conversa do Dr. Bezerra. A dona Ivone diz aqui: perguntará, no entanto, o leitor. Ela fez como se fosse uma auto-pergunta, como se a gente tivesse assim na dúvida, né? Perguntando: por que então tal coisa é possível sob as vistas harmoniosas da lei da criação? Que culpa tem o homem de sofrer tais ou quais acidentes, se não é ele quem os provoca e que se realizam, muitas vezes à revelia da sua vontade? Ou seja, ela colocou assim: olha, por que Deus permite isso, né? A revelia da criação, como é? Deus está olhando tudo e deixa acontecer. Se a pessoa acontece um fenômeno natural, a pessoa não tem culpa, ela não é que ela quer que isso aconteça. Por quê? A resposta será então a seguinte, vamos ver. Tais acidentes são próprios do carreiro da evolução. E enquanto o homem não se integrar de boamente na sua condição de ser divino, vibrando satisfatoriamente no âmbito das expansões sublimes da natureza, mecanicamente estará sujeito a esse e demais distúrbios. Então, isso é um fenômeno natural da evolução, faz parte da evolução do indivíduo. Vai enriquecer de experiência, porque toda experiência para o indivíduo é válida. Então vai ser mais um fenômeno, uma coisa, um acidente, aquilo que seja, que vai valer como experiência para o indivíduo. Segue-se que, para a lei da criação, a chamada morte não só não existe, como é considerada fenômeno natural, absolutamente destituído da importância que os homens lhe atribuem, exceção feita aos casos de suicídio e homicídio. Então, isso me lembra... hoje nós estávamos no nosso grupo espírita e surgiu essa conversa. Nós estávamos falando do estudo de uma pergunta lá sobre as leis de destruição, e Kardec faz uma pergunta lá para os espíritos benfeitores. Eles são assim bem taxativos. Nós não cansamos de repetir que o corpo é só uma veste. Principalmente na 738A, que é a quinta lei, a lei de destruição. Que é aquela pergunta que entrou na conversa, né? Mas nesses flagelos, que se pergunta sobre os flagelos naturais e tal. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? Olha a resposta. Durante a vida, o homem refere tudo a seu corpo. Não tinha dito que a gente não consegue separar o espírito do corpo e ver o corpo como veículo de comunicação com o mundo material, né? Você não é o corpo, você não é o que você toca, o que você vê no espelho. Você é muito mais do que isso. É aquilo que você vê, que você toca e que você vê no espelho é o seu veículo. Após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Como já dissemos, olha que coisa incrível. A vida do corpo é bem pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá do futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo constituem o mundo real. Então lembram? Lá, Kardec, na Revista Espírita, a vida real, a vida normal, é o que conta. E aí eles completam de uma riqueza. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante a um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes rasgados, estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes. Claro. Então, os filhos de Deus são os espíritos que sobrevivem ao corpo. Então, a dona Ivone começa a resposta ao seguinte: faz parte
né, da carreira da evolução humana. O homem, depois que caminhar, normalmente ele tem que se integrar com boa mente às leis de Deus, vibrando, eles vão superar esse tipo de distúrbio, então faz parte da evolução. Segue-se que para a lei da criação, a chamada morte não só não existe, como é considerado um fenômeno natural ou absolutamente destituído de importância, que os homens lhe atribuem, exceção feita no caso de suicídio e homicídio. Por quê? Porque estávamos falando ali, doutor Bezerra, que muita gente desencarnava em letargia, na morte aparente, né? Que as pessoas estavam vivas, na verdade. Depois elas desencarnavam, consequentemente. Então, olha, a gente tá contando essa história pra vocês que as pessoas morrem, mas aí a Dona Ivone justifica. Puxa, esse pessoal morrendo do nada. Então vamos entender que... e vamos concluir também o estudo, né? Que quando fala-se disso, e nós trouxemos o Livro dos Espíritos, pra gente entender que nós somos filhos de Deus, então Deus está cuidando da gente, então a gente pode continuar o estudo tranquilo, que não existe injustiça, não existe descuido do Pai, tá certo? O Pai tá tomando conta da gente do mesmo jeito, mesmo em estados letárgicos, catalépticos, sonambúlicos, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Deixo um beijão pra vocês e semana que vem a gente continua, tá certo? Pedindo a Deus que nos abençoe, que nós reflitamos sobre esse estudo, nesse bate-papo, e que nós tenhamos uma semana assim iluminada e que nós possamos construir muito mais no bem, jogando no time do Cristo todos os dias. Um beijo, pessoal. Até a próxima.